Pense Grande, com Carlinhos Costa Weber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancian Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera. Eu sou Carlos Costa Weber e esse é o programa Pense Grande. E mais uma vez nós vamos ter um convidado especial que pensa muito grande. Nós, uma vez, estamos recebendo um ex-aluno do curso de administração da UFSM, que é o meu querido amigo professor Flavi, que está aqui. Difícil de arrumar um espaço na agenda do Flavi, que é o pró-reitor de extensão da UFSM. Mas, Flavi, duas comemorações. Digamos que uma são os 50 anos. Nós estamos aqui comemorando os 50 anos. Flavi, isso é uma loucura. 50 anos numa pró-reitoria de extensão, nós vamos abordar isso, é um legado histórico. Fantástico. E eu queria, Flavi, com a tua licença, fazer uma homenagem ao professor Bianchini. O Bianchini é um irmão querido e ele assumiu como primeiro pró-reitor de extensão em 1975, vai fazer 50 anos, e ele foi pró-reitor por 10 anos. E daqui ele foi convidado pelo governador de Roraima para ser o secretário da Saúde de Roraima. Então, até eu pedi para o Fernando depois botar umas fotos antigas aqui do Bianchini, Walter Antoninho Bianchini, professor formado em química, farmacêutico. Bianchini é farmacêutico, bioquímico. Isso. E assim, que eu tenho um carinho enorme, então queria deixar assim, um grande abraço, o reconhecimento da sociedade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, pelo teu trabalho, Bianchini. Tu, como pró-reitor desses 10 anos, tu deixou história, porque abriu as portas do país para a nossa UFSM e vice-versa. Então, assim, sabe que eu te amo, tu é um cara muito especial na minha vida. E aqui está o teu sucessor, o Flavi, outra geração. E então, Flavi, é uma honra tê-lo aqui com a gente e nós poder conversar. Tu sabe que eu vivo essa UFSM há 60 anos e continuo lá, né? Agora a gente está com esse programa de mentoria empresarial que estou assim, entusiasmado, sabe? Nós estamos começando a resgatar algo assim que passou em branco no passado. Mas o passado é passado. Exato. Tá? Então está aqui o Flavi. Eu tive que imprimir aqui, porque o currículo do Flavi é impressionante. Professor do programa de pós-graduação em comunicação, do programa de pós-graduação, tudo isso. Programa de pós-graduação profissional em patrimônio cultural e do Departamento de Ciência de Comunicação da UFSM. Pró-reitor de extensão desde 2018. Doutor em Ciência da Comunicação, mestre em Engenharia de Produção, meu Deus, bacharel em Ciências Administrativas e em Comunicação Social, onde nos encontramos. Coordenação local da Cátedra da Unesco de Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentável e Estilos de Vida Saudáveis. Vice-coordenador do Grupo Técnico História da Publicidade e das Relações Públicas da Alcar. Consultor RADOC da Fundação de Amparo e Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. Até isso. Membro do Conselho Editorial, revisor e escreve para vários periódicos internacionais e é autor de vários livros, que eu vou citar aqui, é uma biblioteca inteira. Então, Flavi, está aqui o currículo do Flavi, é uma pessoa assim que, uma devoção pela academia e não é por acaso que tu assumiu a pró-reitoria de extensão, Flavi, porque tem que ter a visão da sociedade, da comunidade. Então, eu queria te agradecer aqui a presença e para que a gente possa levar ainda mais longe tudo que está sendo feito. Porque um parênteses, né, Flavi?
todos os órgãos públicos são ruins de comunicação. Uhum. Se comunicam mal. Se comunicam mal, e tu é um comunicador, tu deve sofrer essa angústia. Muito. No Angústia dia a dia. de ver, né, a dificuldade que tem porque fazem. Eu comecei a ver tudo que vocês fazem. O envolvimento do teu pró-reitoria é fantástico. E, Flavio, está aqui conosco, Fernando, depois tu faz um close aqui no Roger. O Roger é o meu queridão lá de Caçapava, que assim, tu vens a Santa Maria para conhecer o Flavio, porque a preocupação que a gente tem, né, Roger, de que o Geoparque de Caçapava decole, porque o time está correndo e a Unesco, se tu não tem competência para fazer funcionar, não revalida. Não revalida. Agora chega, agora só tu vai falar. Bem-vindo. Muito obrigado, meu querido professor, né, que eu tenho a satisfação de chamar de Carlinhos. Sim, né? Claro, sempre foi assim. Uma inspiração aí, foi meu professor já no primeiro semestre da faculdade ainda, e era uma disciplina optativa, empreendedorismo. Exatamente, me lembro bem. Sábados de manhã. Sábado pela manhã. Prática de negócio. Exatamente. E como é importante, viu, a gente ter na nossa base de formação uma disciplina que nem essa, porque acaba dando uma outra visão. A gente acaba ampliando o nosso horizonte, né? E eu acho que é uma disciplina que a universidade tem se esforçado para incluir em outros currículos de outros cursos também. Sim. Porque essa visão empreendedora, ela faz parte tanto do viés tecnológico, de gestão, mas também lá da inovação social. Né? A gente pode ampliar esse horizonte do empreendedorismo. E eu quero me associar ao elogio, à referência que você fez ao nosso primeiro pró-reitor de extensão, professor Walter Bianchini, deixou um legado incrível para a nossa universidade, mostrou a potência da extensão universitária, fortaleceu a atuação da UFSM como um todo. E ao longo das décadas, nós tivemos várias experiências extensionistas, mas eu não tenho a menor dúvida que a dele marcou a nossa universidade, dando margem para tudo que veio depois, inclusive as ações de hoje. Exato, né? E assim, né? Porque o Bianchini pegou aquele sopro do Dr. Mariano. Foi. Né? Aquela visão de mundo do Dr. Mariano. Porque era assim, né? Um visionário extremo que nós tivemos. Sem dúvidas. E ele encontrou ali o Bianchini, e depois foi o professor Bernardes que levou ele para lá. Né? O Hélio Bernardes. Achou a pessoa certa. Né? Um empreendedor top. Podia até contar um pouquinho, Flavio, desse começo da pró-reitoria, né? Com certeza. Ainda mais esse ano que nós comemoramos os 50 anos da pró-reitoria de extensão, claro. E 65 da UFSM, né? Sem dúvida alguma, o professor Mariano da Rocha Filho foi um grande visionário que nós tivemos a honra, a oportunidade de ter aqui em Santa Maria. O legado dele permanece até os nossos dias, né? Vocês imaginam, naquela época, pensar em trazer uma universidade para o interior de um estado. Isso não existia. Era algo muito utópico. Sim, não tem. E ele construiu isso em parceria com a comunidade. Então, a criação da UFSM responde também ao anseio social. Isso faz com que a nossa universidade tenha, desde o seu nascimento, o que eu costumo dizer, uma vocação extensionista. Perfeito. A nossa universidade, ela precisa, para poder existir, estar em relacionamento constante com a comunidade. Perfeito. E quando a gente fala comunidade, a gente não está falando só da comunidade vulnerável, social e economicamente, e que é importante o olhar da universidade também para esses grupos sociais. A universidade, ela tem que se comunicar, ela tem que ter relação com todo mundo. É com as empresas, é com o setor do comércio, é com as organizações públicas, é com o setor primário, e inclusive também com os grupos sociais vulneráveis. Então, a universidade, ela precisa ampliar o seu escopo de atuação. São muitas áreas do conhecimento. Tem um know-how incrível, tem uma pesquisa de ponta que se faz, se produz um conhecimento, e esse conhecimento, eu entendo, meu professor, que ele só tem valor quando a gente consegue trazer ele para a realidade prática, para a vida do dia a dia, melhorando as condições de vida das pessoas, melhorando os negócios, gerando desenvolvimento, oportunidades de trabalho, de renda, porque senão me parece que fica muito dissociado daquilo que é o anseio social, né? Para além da formação das pessoas, que eu acho que é a função primordial da universidade, como é que a gente faz
para reter esses talentos aqui? Como é que eu faço para o sujeito que veio lá do fundo de campo do Pinhal Grande, né, que é um dos municípios da Quarta Colônia, faz parte do Geoparque, é o mais distante que nós temos daqui. Como é que eu faço para aquele sujeito lá, ele veio, teve a formação dele e ele volte para Pinhal Grande? Como é que ele vai voltar para lá se ele não enxergar possibilidades de realização profissional e pessoal? Nós não queremos Agora, que essas vou cidades... te provocar, né, cara? Não, Assim, vamos lá. Porque, assim, ó, a Pró-Reitoria de Extensão é a cara da universidade para a comunidade. Só que, tu sabe muito bem, não é o caso só da UFSM, das universidades federais. A lentidão, a dificuldade de conversar entre si, de quebrar os muros que ainda existem. Eu estava dizendo para o Roger, agora nós estávamos vindo para cá, disse para o Roger, assim, essa UFSM, as pessoas não têm ideia. Eu fico, assim, ó, eu tenho um orgulho de pertencer ao UFSM. E esse meu artigo que eu escrevi sábado passado, né, Santa Maria é uma importadora de talentos. Nós exportamos talentos, é claro. Faz parte. Mas olha, o que nós atraímos de gente importante. Olha o Bianchini aqui, ó, embarcando num avro, olha, com o professor Bernardi do lado. E era um bonitão, era metido, Bianchini, olha só, embarcando lá para Roraima. Que incrível, que missão, hein? Que missão. Eu descobri essa foto lá com o Fernando. Então, Flavina, tu também sente essa angústia e eu estava te xingando, assim, tu tem uma agenda, tu tem que administrar melhor a tua agenda, tu abraça tudo, tu aceita todos os convites, porque tu tem uma missão muito grande de quebrar esses paradigmas que ainda a gente tem. E te dizendo, levamos 60 anos para levar os empresários para dentro de casa. Tia, Flavina, nós estamos na mesma casa e não nos conhecemos, Flavina. Então, eu acho que tu é um cara angustiado por causa disso. Eu não tenho a menor dúvida. Tu me conhece bem, né? Foi meu professor, me conhece bem. Eu acho que é algo sintomático de quase todos os órgãos públicos. Sim. Tem uma dificuldade muito grande de se comunicar, né? Talvez, eu não sei nem atribuir isso exatamente a quê, nós não temos, às vezes, aquele time da comunicação. Correto. Que no mundo dos negócios, né, na iniciativa privada, se tu perdeu o time, tu perdeu o negócio, tu perdeu as oportunidades e não tem mais o que fazer. Tu vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Então, eu acho que falta essa mais proatividade nesta forma de comunicar. E não é a comunicação dos artigos olha aí, ó, e das teses. Só tem galã naquela pró-reitoria lá. Não é esse tipo de comunicação que a gente está falando, porque não é o pesquisador falar com seus pares. Isso já acontece. Tem seminário, tem congresso, tem revista científica. Entre os pares, isso flui de uma outra forma. Então, essa comunicação também precisa ser ajustada para que as pessoas leigas, ou que não têm a relação direta com a universidade, também consigam entender aquilo que a universidade faz, o que ela acredita, quais os rumos ela quer seguir, porque a universidade ela é central, ela é uma das hélices para pensar questões de desenvolvimento, não é? Exatamente. Então a gente não pode fazer isso dissociado, mas como que a gente aproxima? Como que a gente conecta? Eu lembro que durante a formação ainda, um dos desafios que nós tínhamos lá no curso de administração e que eu ouvia os professores, tal qual o senhor fazia, é como nós aproximamos a academia do mercado. Os nossos alunos, eles vão ser formados aí, alguns podem ser professores, outros podem trabalhar na esfera pública, alguns vão empreender por conta própria, outros vão trabalhar em negócios da iniciativa privada que já existem. Como é que a gente faz para trazer, para estreitar essa relação e fazer com que ambos cresçam? O senhor sabe, o professor, quando ele vai para a sala de aula, às vezes ele mais aprende do que ensina. É verdade. Porque a gente compartilha um conhecimento, a gente se atualiza. Né? E isso é a coisa mais genial que tem na docência, eu acho. É a gente conseguir ficar atualizado, entendendo que com o passar das gerações, algumas coisas se oxigenam, algumas coisas surgem aí e que vale a pena apostar, né? Então, eu acho que a universidade, como um todo, ela precisa
pensar nessas formas de como se comunicar melhor com a sociedade como um todo. E na Pró-Reitoria de Extensão, a gente tentou adotar algumas estratégias aí e que tem surtido algum efeito, mas como o senhor disse, é uma Pró-Reitoria bastante ampla na sua área de atuação. A gente pega desde a área de cultura e arte, cidadania, desenvolvimento regional, e isso é um leque de possibilidades. A Pró-Reitoria é mais ou menos assim, ó. Chega um assunto lá na reitoria, assim, para onde é que nós vamos mandar? Não definiu bem, manda para o Flavio que ele vai fazer. Manda para o Flavio que ele faz. É bem assim. Acontece também. É bem isso aí. E a gente prima muito por essa relação com os territórios que a gente atua. A UFSM ela já nasceu socialmente referenciada. O Mariano, ele tinha um conceito que ele trabalhava de, como é que era? Uma universidade que atuava no espaço geoeducacional de atuação da universidade. Ele usava muito isso. Né? Ele usava essa expressão. E o cara, ele tinha uma visão impressionante, né? E a universidade agora, eu acho que ela recupera esse olhar e ela entende que os seus portões precisam estar constantemente abertos para toda a comunidade, todos os segmentos, todos, né? Então, quando a gente tem o Vivo Campus no final de semana, antes a universidade fechava domingo. Fechava. Santa Maria carece de parque. Lá é um lugar bem cuidado. O planetário fechado. Agora abre até de noite. Tem observação da Lua, dos planetas. Lá onde tem a parte de floricultura, de jardinagem, tudo fechado. Não pode. A nossa universidade ela começou a se abrir, mas é um processo também que leva tempo. Sim. Né? E leva convencimento também interno, porque nós temos algumas barreiras, às vezes, algumas resistências, vamos dizer assim, para serem vencidas. Mas é um desafio bom esse de se ter. Quando a gente vê as pessoas ocupando a universidade nos finais de semana, quando tu vai, por exemplo, aqui na Quarta Colônia, promover em parceria com as secretarias de educação uma jornada de formação de professores em educação patrimonial. E os nossos professores conhecem os professores do local pelo nome. Pois é. Isso é incrível. Isso mostra que nós estamos atuando no território. Quando a gente tem ali como produto final de uma dissertação, no caso lá do patrimônio cultural onde eu atuo, um material que pode ser utilizado como um recurso paradidático para ensinar educação patrimonial para a nossa gurizada dos anos iniciais, dos anos finais do ensino fundamental. Uma criança que aprende a valorizar o seu patrimônio, ele é um cidadão mais consciente. Sim. Ele entende que não é só o poder público, ele também tem a sua parte. E Flavi, né, o papel que desempenhou a tua Pró-Reitoria nos 2 geoparques, se não é a UFSM, não teria um motor capaz de gerar isso. É o que nós estávamos falando ali, esse conceito que hoje a inovação trata muito bem, né, que é o conceito de hélice quádrupla, fala, nós precisamos da iniciativa privada, nós precisamos dos órgãos públicos, nós precisamos da sociedade e nós precisamos das universidades. As universidades, elas são centros de produção de conhecimento. Só que esse conhecimento ele também precisa entrar em ação, né? Sim, sim. Eu tenho muito orgulho aí dos extensionistas que a UFSM tem, são eles que estão na linha de frente, são eles que fazem a diferença no dia a dia desse trabalho, né? A área que eu atuo é muito mais de gestão da extensão universitária, são os extensionistas no dia a dia que fazem isso. Os geoparques, eles começaram a ser gestados, vamos dizer assim, no programa de pós-graduação da geografia. Várias dissertações e teses sobre o assunto, porque também geoparques é algo contemporâneo, tem um pouco mais de 20 anos no mundo, né? E aí é que começou há mais ou menos uma década, 15 anos esse trabalho, e de repente aquele paper que foi publicado numa revista internacional para um outro pesquisador top ler e acompanhar, ele se torna realidade aqui. Perfeito. Aqui. E construído em conjunto, chamando o poder público num primeiro momento, porque eles precisam comprar ideia. A gente fez audiências públicas em todas as cidades da Quarta Colônia. Imagina. E em Caçapava. Imagina. Eu participei. Uma a uma. A primeira audiência era para dizer assim, ó, o que é geoparque? Para a comunidade. As pessoas precisavam entender do que se tratava. Como é que tu vai abraçar uma ideia se tu não sabe o que é, né?
Então, assim, mas antecedeu a audiência pública uma reunião com os gestores públicos, via de regra, os prefeitos desses municípios todos, porque eles também precisavam comprar a ideia. E na etapa anterior, eu vou puxar da memória, vamos ver se tu te lembra aí, nós resolvemos adotar essa estratégia em 2019 na Pró-Reitoria de Extensão e traçamos um cronograma de atuação. E nos inspiramos no trabalho que os geoparques da Europa faziam. Alguns exemplos, especialmente da Itália. E eu chamei algumas pessoas-chave para conversar e apresentar a ideia para saber se a gente estava muito fora da casinha. Sim. Ou se tinha alguma possibilidade de ser real. E você foi uma dessas pessoas. Talvez agora, eu falando, tu te lembre, nós fizemos uma reunião lá na sala de reuniões, no 9º andar da reitoria. Sim, exatamente, tem até uma foto dela. Fizemos uma apresentação para ti, mostrando cases de sucesso na Europa. Sim, e a gente disse, aqui na 4ª Colônia, em Caçapava, nós podemos fazer isso também. E tu disse, mas isso é extraordinário, mas eu não acredito, mas será que isso é possível mesmo? Mas vai dar trabalho. Ele já tinha me convocado. Tinha. Fernando já está me chamando. Fernando, obrigado pelo carinho, Fernando. Já passou. Vai ser uma dificuldade de segurar o Flavinho aqui hoje. Pessoal, terminamos aqui o primeiro bloco do Pense Grande, com um gurizão que pensa muito grande, nosso pró-reitor de extensão, meu querido amigo Flavi. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com o segundo bloco do Pense Grande, com o meu querido Flavi, o pró-reitor de extensão da UFSM. Flavi, eu te falei, né, que a pró-reitoria de extensão é uma universidade dentro da universidade. É gigante o trabalho de vocês. Então, Flavi, assim, nesse segundo bloco, a gente quer saber, a comunidade quer saber o envolvimento que vocês têm fora dos muros da UFSM. Perfeito. E o suporte que tu tens também, lá internamente, e o trabalho dos extensionistas. Isso aqui é, assim, é precioso que a comunidade saiba, Flavi. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, extensão não se faz sozinho. As pessoas precisam trabalhar associadas. Uhum. E cá entre nós, pela tua experiência de universidade também, sabe que às vezes isso é um primeiro desafio a ser vencido. Sim. Internamente. Fazer com que as pessoas criem essas afinidades para poder realizar o trabalho. Uhum. E não basta só a pessoa ter a predisposição. Depois nós temos um outro desafio, que é financiar, fomentar para que isso possa acontecer. Não se faz nada sem dinheiro. Não tem como. Tem que ter recurso. Não precisa ter investimento. Sim. Seguido, eu participo das reuniões do Fórum Nacional de Pró-Reitoras e Pró-Reitoras de Extensão, e que eu presencio, às vezes, Carlinhos, é uma choradeira. Porque a Pró-Reitoria não tem recurso, porque a gestão da universidade... E eu digo assim, e o que vocês estão fazendo para mudar essa realidade? Exato. Uhum. O orçamento é um campo de disputa. O orçamento...
a gente tem que pelear por ele, não tem outro jeito. Que sem projeto não arruma dinheiro. E sem projeto não tem como. Então, além do recurso orçamentário que vem para a universidade, nós temos que buscar parcerias externas e nós temos que buscar formas de fomento extra-orçamentárias também para a universidade. Porque senão a gente não consegue investir o tanto que necessita. Para você ter uma ideia, quem nos acompanha... E tu faz captação de recursos? Fazemos também. Ótimo. Inclusive, boa parte dos recursos da Pró-Reitoria de Extensão são extra-orçamentários. Deixa eu ver, rapaz. Tem que fazer. Fantástico. Tem que ter projetos e tem que ter, como é que se diz, uma cara de pau. Cara de pau. Eu ia dizer isso. Para bater na porta e dizer, olha, isso tu tem. Precisamos. Isso tu tem. Precisamos. Tu não quer nem saber. Tempo bom, tempo ruim, tu vai lá. Temos que trabalhar junto. Temos que trabalhar junto. A gente trabalha aí pelo bem coletivo, né? Então, vamos investir nisso. E o tamanho desses, onde é que vocês vão, esse extensionismo, onde é que vai e como é feito? Olha só, nós temos mais de 1.300 projetos de extensão da universidade em atividade. É gigantesca essa atuação. Pode fazer isso. Boa parte deles concentrado nesta região do entorno Santa Maria e o seu entorno, né? Não vou dizer só a região central, porque Caçapava, por exemplo, não está na região central, mas nós temos muitas ações que acontecem ali. Nos campi, nós também temos. Nos campi, nós trabalhamos muito junto com os Coreds, porque a gente entende que o Cored faz todo um trabalho de articulação local, pensa num planejamento de maneira mais integrada. Então, é a forma que a gente encontrou de impulsionar a extensão nos campi de maneira mais qualificada. Porque a extensão não é assim, ó. Eu no meu laboratório gostaria de fazer isso. A extensão ela tem que ser dialógica. O que precisa ser feito e o que eu tenho condições de fazer. E às vezes a gente tem que entrar num entendimento. A gente tem que construir isso junto. Porque nem toda a demanda que vem da sociedade é responsabilidade da universidade. Tem responsabilidades que são do poder público, por exemplo. Nós não substituímos o governo. E é porque pedir é fácil, né, Flávio? Exatamente. O Flávio está sempre com as portas abertas, vamos pedir para o Flávio. Nós temos um papel que é formativo. É trabalhar na formação técnico-profissional do nosso estudante e também na formação cidadã. Nós queremos um sujeito, um profissional, que tenha mais consciência das suas responsabilidades também, como cidadão. Então, a extensão, ela mexe com isso. Ela toca o sujeito, porque ele coloca esse sujeito em contato com uma realidade social diferente da que ele está habituado. Nas enchentes no ano passado, nessa catástrofe que nós vivemos aqui em todo o estado, né? Eu costumava dizer assim, olha, quem está com os pés secos tem a obrigação de botar os pés no barro e ajudar quem não consegue agora. Então nós tivemos assim, uma força-tarefa incrível. Quando as pessoas elas o relato que tu fez, eu vi o relatório de vocês, foi uma coisa incrível. Quando as pessoas se deparam com aquela realidade completamente diferente da sua, o cara assim, ele é tocado naquele momento e ele começa a pensar e agir um pouco diferente. Quizás seja um cara que pense grande, logo ali na frente, né? Exato. Porque nós precisamos de pessoas que pensem grande para mudar realidades. Senão nós não conseguimos transformar, Flavi, né? Assim, eu estou impressionado com a quantidade de projetos. E assim, como é que tu administra? Você tem uma estrutura. E quem é que faz uma seleção? Como é que se seleciona esses projetos? Porque eu estou impressionado, Flavi. A universidade ela é muito descentralizada e ela prega pela autonomia, né? Sim. Então, sabe a nossa estrutura? Nós temos 3 campi, 8 centros de ensino e 2 colégios técnicos, né? Cada uma dessas unidades, ela possui uma comissão de extensão ali dentro, para poder avaliar, inclusive, o mérito desses projetos na hora de fazer o registro. E não tem outra saída senão investir em fomento, colocar recursos para que esses projetos entrem em ação. Então nós temos a dizer, né, Verdi? Sem dinheiro não adianta. Não tem como, não vai funcionar. Porque a extensão ela envolve sair da universidade. Claro. Né? Nós temos algumas situações aí, tipo USM, planetário, museu. É o recurso mais bem empregado. E eu vou te dizer, Carlinhos, que de 2018 para cá, que eu acompanho mais de perto, tirando a época áurea do professor Walter Bianchini,
porque a extensão ela era uma das pró-reitorias que mais conseguia recursos para o UFSM. Inclusive, é daquela época que foi comprado um dos ônibus da universidade, que se utilizava na Operação Rondon, que se fazia regionalmente também. Levava a gurizada que estava em formação para municípios aqui, nem eram municípios ainda à época, por exemplo, Quevedo, esses lugares, né, para prestar alguns atendimentos e alguns serviços, especialmente na área da saúde. Agora, nós vivemos, mais uma vez, uma época que os nossos entendem que a universidade ela precisa estar conectada com a sociedade. Então, de 2018 para cá, eu tenho um dado muito interessante para comentar contigo. Nós quadruplicamos a quantidade de servidores que atuam na Pró-Reitoria de Extensão e também o orçamento, porque nós precisamos de recurso para investir. E mais do que isso, a gente foi atrás de recursos extras. Terminamos agora, ano passado, uma formação para pessoas na área de cultura e turismo na Quarta Colônia, chamado Progredir, era um programa do governo federal, anterior ainda. Nós recebemos recurso em 2019, 2020 veio a pandemia, tinha que ser presencial essa formação para as pessoas do cadastro único, especialmente desses municípios. Aí, passada a pandemia, a volta da presencialidade, começamos a fazer o trabalho. Foi tão exitoso na Quarta Colônia que nós fomos lá bater na porta do Ministério e dizer: será que não conseguimos uma verba para fazer em Caçapava também? E já participei de algumas formaturas em Caçapava. Qual é que é a ideia do Progredir? É formar essas pessoas do CAD único para que elas tenham mais condições ou de empregabilidade ou também que elas consigam empreender qualificando aquilo que elas fazem. Vou pegar o caso dos artesãos de Caçapava. Tem um artesanato local com uma pegada identitária que é incrível em Caçapava. Incrível. É um case. O pessoal da Unesco ficou boquiaberto quando viu aquilo. E esse pessoal ele tem uma formação em geoparques. Uma parte é em geoparques. Para poder entender que tu precisa valorizar o local para diferenciar o produto que tu faz daquele que a pessoa poderia encontrar ou em Santa Maria, ou em Porto Alegre, ou em qualquer outro lugar do mundo. O que agrega valor àquilo que tu faz? O que é um diferencial que vai fazer com que a pessoa compre aquilo que tu produziu quando visitar Caçapava? Depois entra um pessoal do design na jogada, para poder ajudar a qualificar aquele processo. E ontem, essa semana, né, recebi um reels no meu Instagram de uma moradora de Caçapava, que faz um trabalho muito bacana lá, trabalha com lã de ovelha. Sabe onde é que está o produto dela? No Salão de Milão. Esse material que eu recebi é direto de uma publicação de Milão com um produto feito aonde? Caçapava. Depois da qualificação, desse trabalho conjunto. E sabe quem que ajudou ela nessa caminhada? Lá no início ainda? Uma empresa júnior. Ajudou a pensar, ela é professora da área das artes, dos anos iniciais e finais ali. O marido trabalha no campo, é veterinário. E aí, esse tiro do negócio, ele precisa de um aporte profissional. Foi uma empresa júnior da universidade que ajudou a montar um plano de negócio. Se eu te contar, ano passado esse dado conversei com ela, era abril do ano passado, ela já tinha esgotado as encomendas até o final do ano. E tu imagina o que agrega valor, né? O que agrega valor. E recebeu, em 2023, na Conferência Mundial dos Geoparques, em Marrakech, eu estava lá, recebeu um destaque da Unesco como boas práticas de sustentabilidade. Sabe por quê? A ovelha, que era o negócio da família, criado ali naquele campo nativo da região das Guaritas, em Caçapava, eles trabalhavam com a lã e com a carne, a lã deixou de valer, então ficaram pensando como é que a gente pode potencializar isso. Mandavam beneficiar lá numa barraca em Livramento, quando voltava desse beneficiamento, uma parte dos velos ela separava. Ela disse, isso aqui eu vou trabalhar de maneira artesanal. Então ela tinge aquela lã com produtos do local, ervas que nascem no local, minerais que tem no local, é dali que sai o tingimento que é feito, criou uma paleta de cores com a região das Guaritas de Caçapava, que é extraordinária.
ela carda aquela lã, depois ela fia aquela lã e transforma em novelos. E o que faz com o resíduo do tingimento? Que são resíduos naturais também. Criou uma aquarela com as cores da guarita. Sustentabilidade. Sabia, 100%. Novelaria Santa Marta. É incrível. Olha, Exemplo assim, de gente que pensa grande. Sim, olha, eu tô impressionado e assim, eu acho que a comunidade tem que ajudar mais a Pró-Reitoria, sabe? Porque é um esforço hercúleo que vocês estão fazendo. Em diversas áreas. Muita coisa, assim, e qual é o tamanho do teu orçamento anual esse ano, coisa que tem de orçado? Orçado, do recurso orçamentário. Isso. Fica em torno de 3,5 milhões. É pouco. É pouco. Nós podemos fazer muito mais se tivermos mais recursos. Vocês fazem milagre com isso. É um orçamento muito pequeno para a responsabilidade que vocês têm, Flavi. Nós vamos ter que entrar nessa briga também. Mas, olha, com satisfação, né? Viu? Precisamos que se somem a essa briga. E, inclusive, para buscar recurso extra-orçamentário, né? Tem que ser. Porque a gente sabe, projetos a gente tem, e bem interessantes, assim, para transformar a região. Para transformar. Porque a gente entende que esse trabalho lá da Novelaria Santa Marta também pode acontecer em outros lugares, a gente tem que conectar essas pessoas. Sabe que eu estou sempre, né, nós dois somos, assim, é muito potencial e que é feito com pouco recurso. Exatamente. Nós vamos ter, depois nós vamos conversar, depois do programa, Flavi, que eu acho que nós temos que envolver mais a sociedade. É uma maneira importante da sociedade chegar lá na ponta. Vocês são a nossa maneira de chegar longe. Quer dizer, a sociedade pode usar toda essa estrutura que vocês estão prontos, tem uma capilaridade pronta, Flavinho. Tem relações estabelecidas, eu jeito te juro, para olha, trabalhar. eu entrei para gravar esse programa sem ter noção do tamanho disso. Não tem noção de... E é incrível, tem vários outros exemplos assim, a da novelaria eu acho que é um case de sucesso, mas mais um de Caçapava, nós temos uma menina lá que produz, uma empreendedora, chamei de menina, mas é uma empreendedora, ela faz doces para vender. E quando veio a visita da Unesco, um dos professores que trabalha conosco na extensão lá desafiou ela, disse, quero que tu faça um doce com essa pegada identitária de Caçapava. Que Caçapava é reconhecida internacionalmente aí pelas rochas aí, a formação rochosa das guaritas, que remonta a 500 milhões de anos, e são testemunho que aquilo ali foi fundo do oceano, quando nós éramos um continente só. Então, a menina, ela começou a produzir, primeiro, brigadeiro com azeite de oliva. Então, ela deu um toque do azeite de oliva, porque a olivicultura ela está se consolidando em Caçapava. Sim. É muito importante essa produção e é qualificada também. Então, ela começou a dar um toque naquele brigadeiro. Aí, depois, ela avançou. Eu me lembro até hoje, ela trazer uma bandeja para o pessoal da Unesco e parecia que nós tínhamos vários pedacinhos de rocha. Pedra, para quem está nos acompanhando. Diferentes formas de cascalho tinha ali, de diferentes tons e coloração. E ela fez assim para os avaliadores da Unesco, e eles, tá, são sedimentos de rochas daqui do local, e ela disse, por favor, prova. E as pessoas se olharam assim, boquiabertas, e ele disse assim, não, é de comer. E tu pega, eu experimentei também, você pega lá, parece, a sensação é que você vai morder uma pedra, e pelo contrário, quando coloca na boca é um doce, que ela fez inspirada nisso. Então, quer dizer, são pessoas que transformam, a realidade. Flavi, é diferente uma pessoa como tu, assim, que está lá na ponta, sabe? Tu vive todos os projetos, porque eu digo assim, eu acho que tu não dorme, porque tu tem que organizar, gerir a tua agenda, assim, porque é muita coisa, nós temos que te ajudar, Flavi. Que coisa boa, sabe? Nós precisamos. Assim, eu vejo... porque eu sou um lutador pela essa cidade, pela essa universidade que eu amo, sabe? E eu estou, nesse momento, assim, descobrindo uma nova universidade. Que bacana. Uma nova universidade. E isso me encanta, Flavi, porque agora, assim, por tanto tempo que está fazendo um trabalho, levar o empresariado para dentro da universidade, que a culpa é do empresário, a universidade não... Nós que tínhamos que ter ido lá.
E eu, inclusive, eu me incrimino assim, porque quando eu fui presidente da CACISM, eu era professor e não fiz isso. Tá? Então, agora estou tentando resgatar. Então, assim, ó, é histórico o que nós estamos ouvindo aqui e é um programa com uma audiência, felizmente, gigante e nós precisamos mobilizar a sociedade. Tu não pode ficar lutando lá intramuros com um orçamento miserável, um orçamento muito pequeno para o gigantismo dessa obra. É uma obra social encantadora. Que muda uma realidade. Muda uma ajuda realidade. a transformar. Pessoal, fiz um desabafo. Vamos concluir o segundo bloco do Pense Grande e, a partir de agora, pensando muito grande no trabalho da extensão da UFSM. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos concluir esse programa Pense Grande. Eu visivelmente me emocionei com o depoimento do Flavi, porque quando eu perguntei o orçamento da extensão da universidade, eu já pensei em um número para 1.500 projetos, eu já fiz um orçamento razoável. O Flavi chega assim, ó, é troco o que ele recebe para fazer tudo isso. Então, agora no intervalo, eu me comprometi com o Flavi de a gente envolver, tá, as lideranças de Santa Maria. Eu também tenho muito acesso aos prefeitos todos da região que tu já tem, tu já é conhecido, Flavi. Eu acho que nós temos que realmente movimentar, porque é muita energia num mundo assim, ó, carente. Nós temos uma carência extraordinária em todos os frontes. E a universidade, Flavi, tem solução para cada problema. Tu dentro da universidade, assim, ó, é um berço de inteligência, de soluções, Flavi. Eu acho que, Flavi, nós podíamos encerrar por aqui, porque a missão ficou muito grande, tá? E eu fico feliz, assim, como santamariense e que conheço minimamente tanto a universidade como o drama social, o passivo social de Santa Maria da região é altíssimo. É altíssimo. É altíssimo. Nós, a maioria, não conhecemos essa realidade, Flavi, mas vocês enxergam. Então, vocês são um olho da comunidade que nós precisamos usar toda essa estrutura, essa universidade independente que é a extensão, a sociedade tem que abraçar. Eu tenho que agradecer o carinho dos meus amigos que patrocinam aqui o programa, tão felizes da vida, né? Vieram para cá, a audiência era pequena, hoje é a maior audiência do diário, esse programa, graças a Deus. Então, o Cancian, meu velho parceiro, amanhã vamos lançar um programa novo, eu e o Cancian estamos liderando aqui também, não paramos quietos.
aqui a nossa cooperativa, Cotricel, né, o Zé Paulo, meu querido amigo, o edifício que a gente está construindo aqui é o 14 bis, você pode ter o padrão assim, tá? De pró-reitor, padrão fantástico, 14 bis. São João, o Pedro mandou me vacinar lá em casa, assim, a gentileza, que legal. A gentileza do Pedro. E o meu parceiro de sempre, que é o Sebrae. O Sebrae é fantástico e também nós podemos usar mais o Sebrae nessas conexões. Faltou fôlego, Flavi. Eu acho assim que para frente agora. Tá? Isso aí. Ainda não vamos sonhar com duplicar o teu orçamento, mas vamos lá. Já que estamos aqui com o Roger, né, que é uma liderança em Caçapava, nós precisamos nós precisamos trabalhar os geoparques, porque, Flavi, eu disse ao pessoal de Caçapava, estão sentados num baú de ouro. Uhum. Tá? Mas assim, né? Santa Maria também está sentado num baú de ouro e não sabe. Como é que nós vamos poder ajudar o pessoal de Caçapava com a tua experiência enorme? Tu é o maior conhecedor de geoparques que tem aqui no Rio Grande do Sul e que a tua experiência ali. Então, acho que nós podíamos encerrar esse programa mandando uma mensagem para Caçapava de como nós vamos ajudar. Excelente. Eu acho que nós vencemos o primeiro desafio, que era conquistar a certificação desses territórios. Sim. Caçapava e Quarta Colônia são geoparques mundiais reconhecidos pela Unesco desde 2023. E isso é fenomenal. Isso é fantástico. Nós tínhamos Nós não temos ideia, né? Não temos ideia. No Brasil existem 6 geoparques mundiais da Unesco. Imagina, tu tá com 2. 3 estão no Rio Grande do Sul e 2 estão aqui. Depois da certificação, Carlinhos, nós nos reunimos na Pró-Reitoria e a gente disse, vamos para um novo desafio. E o nosso novo desafio é como que a gente conecta tudo isso. Quarta Colônia está aqui pertinho. Caçapava é 1 horinha daqui, está perto também. Sim. Santa Maria tem um potencial que precisa ser despertado. Mas existem várias iniciativas interessantes, a exemplo do Distrito Criativo mesmo. Né? Como que a gente faz agora para conectar? Santa Maria pode ser um hub para atrair esses turistas. Aqui está o aeroporto, aqui está a conexão rodoviária, hospedagem. Então, as pessoas podem vir. Algumas pessoas vão querer ficar hospedadas lá na Quarta Colônia, outras em Caçapava, mas vai querer quem está em Santa Maria. Sim. Tem gente que gosta da vida noturna aqui, não quer ficar no sossego lá que esses outros lugares oferecem. Ele quer ir no cinema, quer ir no shopping. Tem público para todo mundo. Perfeito. Só que a gente precisa pensar grande e pensar junto. Se a gente não pensar de maneira colaborativa, conjunta, isso não vai acontecer. Eu não tinha me dado conta disso, Flavi. Tu tá certíssimo. Enquanto os lugares ficarem disputando entre si, eu quero trazer para cá, para o meu município, nós não vamos crescer regionalmente. Eu digo sempre, Carlinhos, para mudar, crescer economicamente, não adianta trocar dinheiro dentro de Santa Maria ou trocar dinheiro Santa Maria indo almoçar e jantar na Quarta Colônia, que pode ir, que é maravilhoso. Mas isso não muda o PIB regional. É verdade. O crescimento econômico vem quando se injeta dinheiro de fora. Puta, tua visão é muito boa, tio. Nós temos que trabalhar juntos, Quarta Colônia, Caçapava, Santa Maria, para atrair turistas e ter produtos turísticos que sejam atrativos. O cara daqui a pouco vem para a Quarta Colônia, fica 2 dias, adora, uma baita experiência, mas ele podia ficar 3 se ficasse em Santa Maria e aproveitasse um dia. Podia ficar 4 se ele fosse a Caçapava. Se nós tivéssemos um receptivo aqui que pensasse essas coisas, esses deslocamentos, isso muda. Isso muda. É todo um trade que pode ser acionado. Está me enlouquecendo hoje, Flavi. Estou compartilhando uma visão aí que eu acho que todo mundo ganha. Muito potencial, Flavi. Sabe, assim, e o que me dói, assim, essa dificuldade das pessoas entenderem, de enxergar o tamanho disso. Pode ser grandioso. É como tu falou, o dinheiro circula aqui dentro mesmo, não gera... Isso não aumenta PIB, não gera riqueza para nós. Nós precisamos trazer dinheiro de fora. Esse dinheiro de fora, nós estamos com tudo na mão aí para trazer os turistas agora para cá. Nós não precisamos querer ser Gramado, Canela, nós temos outros diferenciais aqui. Mas, por incrível que pareça, Canela tem um museu dos dinossauros.
Nós com os fósseis mais antigos do mundo, Aqui. do período Triássico, com 233 milhões Nós de estamos em anos. cima deles aqui. Exatamente. Nós não temos. O cara paga para visitar esse museu lá. E aqui ele pode ver em loco, inclusive do lugar onde foi feita a escavação. Agora, às vezes a gente pensa pequeno também, né? Nós temos essa cultura da acomodação, aceitação, tá? E a dificuldade das pessoas aqui de enxergar, porque o muro está subindo, a régua está subindo, mas nós continuamos com dificuldade de enxergar. Tá? Será que não muito tem que potencial isso aqui. Tio. resgatar aquela visão do início do programa que tu falou, do visionário que trouxe essa universidade para cá? Está no nosso DNA, trabalhar em conjunto. Sim. Não está? Vamos enxergar junto isso, esse horizonte que é grande e que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o grande empresário e tem espaço para o artesão. Tem espaço para o professor, tem espaço para o prefeito, tem vitrine para todo mundo, se esse é o caso. Dá para trabalhar em conjunto. O potencial que a gente tem aqui é gigantesco. Mas a gente precisa mobilizar, eu acho, agora, estas forças que são lideranças empresariais, políticas, mas da assim, sociedade, para ir adiante. Quanto mais tu enxerga a nossa realidade, mais tu sofre. Porque tu vê assim, mas aquela passividade, eu não sei por que a nossa cultura é da passividade, sabe? Não pode, tem que desacomodar. A gente teve um Mariano, o Mariano chegou... O Mariano deve estar imaginando assim, pô, Santa Maria que eu deixei, deve estar hoje muito mais rica e maior. Não, sabe? Nós estamos há anos patinando. Todas as cidades que têm grandes universidades, elas cresceram, o PIB cresceu. Nós estamos há anos patinando com a mesma renda aqui, não industrializamos a cidade. Trocando dinheiro entre nós. Quer dizer, uma cidade que vive basicamente do orçamento público, tu pega o orçamento do Exército, que é o maior de todos, todo de 2 bilhões e 400. Imagina. O segundo orçamento é da universidade, maior que o do município. Milhões, eu acho, mais ou menos. E ninguém conversa, sabe? Assim, não pode. Flavi, a minha esperança, assim, que pessoas como tu, sabe, que tiveram o privilégio de ter inteligência e ter capacidade de gestão, porque tu tem que ser só gestor hoje. Por isso que eu digo, tu para de viajar por cima, dia e noite os caras viajam no paraquedas. É muita responsabilidade, Flavi, sabe? Tive um bom professor, tive vários bons professores, mas um está aqui do meu lado. É verdade, Flavi. Assim, eu fico feliz com isso, mas como na prática, então nós vamos ajudar a Caçapava. Não é por acaso que o Roger está aqui. O Roger está aqui. Eu acho que aquilo que nós conversamos ali antes, que foi uma sugestão tua, é fundamental. Talvez nós precisemos fazer estas reuniões no primeiro momento setorizadas, viu? Exato. Daqui a pouco nós temos que fazer uma em Caçapava com esse pessoal de Caçapava, que são lideranças e que não estão enxergando essas coisas que estão acontecendo, inclusive lá. Porque a comunicação ainda é falha. Ainda é falha. Então, quando a gente... Talvez, vamos conversar em Caçapava, vamos conversar na Quarta Colônia, vamos conversar em Santa Maria e depois juntamos todo mundo. Mas primeiro vamos entender as dores, as dificuldades e os anseios de cada um também para tentar compatibilizar todo mundo. Alguma vez tu conseguiu juntar os dois parques para conversar? Sim, já conversaram. E 2 semanas atrás, Caçapava promoveu um evento que se chama Rota Turística dos Geoparques, Fórum da Rota Turística dos Geoparques. Foi incrível essa mobilização que foi feita num cenário belíssimo, que é a Vila do Segredo, do Renato Fernandes e da sua esposa Sinara. Nós tivemos lá prefeitos, todos os prefeitos da Quarta Colônia estavam lá. Os secretários ou dirigentes da área de turismo e cultura estavam lá, mais de Caçapava e mais outras autoridades estaduais, a exemplo do secretário de turismo, o Ronaldo Santini, estava lá. Tínhamos 2 deputados presentes e mais outros ex-prefeitos. E nós tínhamos grupos de artesãos também presentes naquele momento. E outros empresários, assim, da olivicultura também. Então, assim, aquele foi um momento ímpar. A Unesco, Carlinhos, 4 anos atrás, quando esteve aqui, nos disse: vocês precisam trabalhar
juntos. Os geoparques têm que trabalhar juntos. Os geoparques não concorrem entre si. Eles somam esforços numa estratégia de desenvolvimento para a região e que ainda preserva os seus patrimônios. Então, essa aproximação ela é fundamental. A gente sabe que, às vezes, na esfera pública, como tem trocas e etc. tal, mandatos que terminam, às vezes não tem continuidade. E fazer, de novo, esse movimento, mobilizando esses territórios, essas pessoas, me parece que é fundamental se, de fato, a gente quer avançar para algo mais regional. E as lições estão aqui do lado também, quer dizer, essa nossa... tu falou a verdade, nós estamos, Santa Maria está no centro. Está no centro, é o hub. Então, nós não podemos deixar, ficar olhando, o que será que Caçapava está fazendo? Nós é que temos que ser a mola propulsora dos 2 geoparques. Nós estamos aqui numa conexão natural. A infraestrutura que falta lá, falta aqui, nós temos e vice-versa, Flavinho. E vice-versa, né? Eu tive, na semana passada, reunido com o secretário de Turismo aqui de Santa Maria, né? Ele não pôde participar do fórum e imediatamente fui conversar com ele e já chamei o adjunto dele também, que é o Roviário, para nós conversarmos na semana que vem, e o Maico do Sebrae também na semana que vem. Porque eu não entendo como que a gente avança se a gente não estiver puxando todo mundo para o mesmo lado. Né? Para a gente crescer junto, precisa trabalhar junto. E cada um pode ganhar o seu. E a universidade cumpre o papel dela, né, Carlinhos? Olha, Flavio, nós conseguimos resumir uma história de 50 anos em poucos minutos e como esse DNA da universidade está vivo. E, como disse o Roger, a sociedade não sabe. Então, Flavi, nós vamos tentar ajudar a tua pró-reitoria, tá? Porque a comunidade precisa não só reconhecer, mas como apoiar efetivamente. Tá? Exatamente. Buscar nossas relações, que dinheiro existe, Flavi. Agora, só de boa vontade não adianta. Então, como nós falamos aqui, está o exemplo da PAI, né? Que é outra realidade. Sim. Porque as pessoas se conscientizaram que tem que trabalhar. Não tem mudança sem essa conscientização, que é a primeira. A conscientização vai ajudar nessa mobilização para o trabalho conjunto, né? Foi uma baita provocação. Pessoal, temos que terminar o programa, para fazer um auê aqui dos 50 anos e 50 anos muito bem vividos. Essa universidade dentro da UFSM, tá? É uma honra para nós. Flavi, mais uma vez. Satisfação estar aqui, meu professor. Fantástico. Muito obrigado. Foi emocionante. Eu digo mesmo. Pessoal, obrigado. O Flavi conseguiu tocar fundo no coração, porque é um trabalho gigantesco que a sociedade não conhece e precisa valorizar. A Pró-Reitoria de Extensão da UFSM é uma universidade gigante dentro de uma grande universidade. Tá? Fantástico, obrigado pelo carinho. Um beijo no coração. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancian Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera.